Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que tudo esteja muito bem com você. A Etiópia é um dos países mais enigmáticos do mundo. Ela foi a única nação africana que não foi colonizada pelos europeus e pode até ser considerado como o berço da humanidade, já que o fóssil mais antigo de um antepassado nosso, batizado de Lucy, foi encontrado em seu território. Além disso, os etíopes estão entre os primeiros povos a conhecer e a adorar o Deus cristão. E existem até lendas de que a Arca da Aliança, a relíquia que guarda as tábuas com os 10 mandamentos escritos por Deus, estaria sendo protegida por um único guardião na Etiópia, num lugar onde ninguém mais tem acesso. E não para por aí. Uma descoberta intrigante de uma possível versão ilustrada das Sagradas Escrituras pode oferecer novos elementos sobre essa misteriosa relação da Etiópia com o cristianismo e com a própria história da humanidade. Isso porque se acredita que esse pode ser o exemplar mais antigo da Bíblia e, por isso, ele poderia revelar informações e acontecimentos que até então estariam escondidos de nós. Talvez seja justamente por isso que esse livro foi banido das principais denominações cristãs da atualidade. Assim, para entender melhor essa história, nós precisaremos ir além da Bíblia. A influência e a relação da Etiópia com a narrativa bíblica podem ser muito mais antigas e profundas do que imaginávamos. Segundo Kebra-Nagast, o livro que conta a história lendária da dinastia dos imperadores do país, essa ligação começou ainda no século X a.C. e se confunde com o surgimento do seu povo. Disse que Maqueda, a rainha de Sabá, teria viajado para Jerusalém para conhecer a sabedoria do rei Salomão, filho de Davi. A exata localização do reino de Sabá ainda é discutida pelos especialistas, mas acredita-se que ele ficava na região sul da Península Arábica e ao leste da África, podendo estar situado onde é hoje o território da Etiópia e do Iêmen. Essa visita está registrada no cânon bíblico que nós conhecemos e pode ser encontrada no primeiro livro dos Reis, 10, de 1 a 13, no segundo livro de Crônicas, 9, de 1 a 12. Aqui é dito que a rainha chega com uma grande comitiva e se surpreende com a grandeza e a prosperidade de Salomão. O presenteia com vários artigos caros e volta para sua terra, tendo cumprido a sua agenda diplomática. Mas a narrativa etíope vai mais além. Segundo essa versão, o rei Salomão e a rainha de Sabá teriam se relacionado e gerado um filho, Menelik I, que viria a ser o primeiro imperador da nação etíope, tal qual conhecemos. Dessa forma, os etíopes também seriam descendentes de Noé e de Davi, assim como os hebreus e o próprio Jesus Cristo. Outro fato surpreendente teria ocorrido quando Menelik I foi conhecer o seu pai em Israel. Durante toda a vida, ele ouviu de sua mãe que seu pai era um rei numa terra distante, mas, depois de completar a maioridade, ele decidiu que iria viajar para conhecê-lo. Chegando lá, ele teria sido muito bem recebido, pois bastou dizer a sua origem para todos reconhecerem que ele era o filho do rei Salomão. Depois da visita, o monarca teria preparado uma comitiva para o seu retorno, incluindo a presença de alguns sacerdotes do templo e guerreiros da guarda real, além de uma réplica da Arca da Aliança. No entanto, reza a lenda que essa réplica teria sido secretamente substituída pela original. Por isso, a relíquia foi levada para a Etiópia e estaria lá até hoje, guardada na igreja de Santa Maria de Sião, na cidade histórica de Ashun. É claro que tudo isso faz parte da cultura desse povo, mas pode ser considerado como um mito fundador por aqueles que estão fora desse âmbito e não encontram outras correspondências históricas para fundamentar esses relatos. Entretanto, existem outros fatores que revelam a ancestralidade cristã da Etiópia e que podem até ser tão antigos, mas não deixam de ser impressionantes. No século VI, por exemplo, o mercador e monge grego Cosmas Indicopleustes escreveu que o povo etíope já seguia os preceitos do cristianismo
Isso é fascinante, especialmente se considerarmos que a maioria dos países africanos só se tornaram cristãos depois da influência europeia em meados do século XIX e XX. O viajante observou que os governantes abriram suas fronteiras para abrigar as pessoas que estavam fugindo dos reinos e impérios onde os cristãos eram perseguidos, o que fez com que eles formassem uma das primeiras comunidades baseadas nos ensinamentos de Jesus fora do seu continente de origem. Isso nos leva ao manuscrito que foi encontrado num monastério na região próxima a Tigray, no norte da Etiópia, que pode ser o exemplar mais antigo da Bíblia no mundo. Ele foi revelado por uma artista inglesa chamada Beatrice Plain, que visitou o local no final da década de 40. Contudo, a obra só ficou realmente conhecida depois dos anos 2000 e acredita-se que ela nunca tenha deixado os muros do mosteiro, nem mesmo para estudos ou exposições. Tudo que se sabe até então foi colhido lá, diretamente no local. As primeiras análises acreditavam que a obra, que está dividida em 2 volumes, tinha origem no século XI, mas estudos recentes, feitos com datação por radiocarbono, apontaram que eles foram produzidos ainda no século IV, entre os anos de 390 e 570, o que coincide com a versão contada pela tradição etíope. Segundo eles, os livros foram escritos pelo Santo Abba Garima, um sacerdote que teria ido de Roma para a Etiópia em 494 d.C. e foi um dos principais responsáveis por difundir a fé cristã na região, incluindo o antigo reino de Ashum, onde estaria guardada a Arca da Aliança. O homem teria sido inspirado por Deus para concluir a obra em apenas um dia, sendo que até o pôr do sol teria sido adiado para ele terminar o seu trabalho. O material escolhido para confeccionar a obra foi a pele de cabra, muito mais resistente do que o papiro que era usado na época. A língua utilizada na escrita foi o Diz, um dialeto comum na Etiópia a partir do século III. Isso é impressionante, pois até então as versões da Bíblia só eram escritas em hebraico ou grego. E o livro tinha acabado de ganhar a sua primeira tradução para o latim, feita por São Jerônimo no ano de 405 d.C. Ainda que grande parte da obra já tenha se desbotado com o tempo, as cores das gravuras permanecem radiantes e as informações puderam ser preservadas, mesmo depois de mais de 1.500 anos. Tudo por conta do material escolhido e do esforço para proteger e preservar o exemplar. Como eu disse, a Bíblia da Etiópia, ou os Evangelhos de Garima, como também é chamada, pode ser dividida em 2 volumes, Garima I e Garima II, sendo que este último é anterior ao primeiro. Além disso, ele era designado como volume 3, aquele que seria o segundo, só foi encadernado no século XIV, provavelmente de uma origem diferente que os primeiros. Ao todo, os manuscritos possuem 88 livros, incluindo os canônicos que estão presentes na maioria das Bíblias dos cristãos, adicionando outros que são considerados apócrifos ou pseudoepígrafes, pois não ganharam o mesmo reconhecimento ao longo da história. Entre eles estão o livro de Enoque, os Jubileus, os 3 livros de Macabeus, Epístola a Clemente, Baruque, Esdras, dentre outros. Para se ter uma ideia, a Bíblia Católica Apostólica Romana possui 73 livros, sendo 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo. A maior parte das Bíblias protestantes, que têm mais denominações, conta com 66 livros ao todo, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. Deu para perceber que a Bíblia etíope é diferente em vários aspectos, né? Mas por que ela foi banida? Por que não ouvimos falar dela com mais frequência e a usamos para aprender mais sobre a história de Jesus, o desenvolvimento das religiões cristãs? Bom, para entender isso melhor, vamos ter que investigar algumas coisas mais de perto. Para começar, precisamos entender que a Bíblia não é um livro comum, mas a reunião de vários textos que foram escritos ao longo de séculos e que, segundo o cristianismo, foram inspirados por Deus e representam aquilo que ele gostaria de comunicar a nós. Mesmo assim,
As versões desses escritos sagrados vêm sendo manipuladas pelos homens há centenas de anos, o que fez com que muitas coisas fossem alteradas ao longo do tempo. Como sabemos, o cristianismo tem uma base cultural e religiosa comum com o judaísmo. Por isso, o Antigo Testamento da Bíblia é muito similar ao Tanakh, o livro sagrado dos judeus. Então, a primeira versão desses volumes foi compilada em hebraico e podia ser dividida em 3 partes principais. A Torá, que continha os 5 primeiros livros, também conhecidos como Pentateuco. O Neviim, que continha os livros dos profetas, e o Ketuvim, que compreendia os escritos. Esse último representa a principal diferença entre a Bíblia judaica e o Antigo Testamento cristão. Isso se levarmos em conta o catolicismo, já que a maioria das denominações protestantes também retiraram esses volumes das suas versões mais recentes, considerando que, ao fazer isso, estavam se aproximando mais do que seria o original em hebraico. Mas acontece que, mesmo na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado, fazendo com que grande parte dos judeus, dos sacerdotes e dos mestres da lei debatessem sobre o que realmente seria legítimo para fazer parte da versão oficial das Escrituras, assim como é feito nos dias de hoje. Por exemplo, os saduceus só acreditavam na Torá. Os fariseus aceitavam os profetas e alguma parte dos escritos, e assim por diante. Como dissemos, as primeiras versões da Bíblia foram escritas em hebraico, a língua oficial da época e da região, e a sua primeira tradução para o grego, elaborada em Alexandria antes de Cristo, incluía esses 7 livros dos escritos. Essa versão ficou conhecida como Septuaginta e foi usada pelos primeiros cristãos, os apóstolos de Cristo, para iniciar o seu ministério da evangelização. Quando os livros do Novo Testamento começaram a ser produzidos no primeiro século, inspirados pelo Espírito Santo de Deus e pelos ensinamentos de Jesus, uma nova discussão foi iniciada para definir o que seria legítimo ou não. A primeira notícia que se tem sobre uma tentativa de unificação foi feita durante o Concílio de Roma em 382. Mas a reunião mais famosa feita para esse objetivo foi o Sínodo de Hipona em 393, mesmo que não tenha restado muitos documentos desse encontro. Contudo, acredita-se que estas audiências tenham estabelecido uma versão próxima ou idêntica à que conhecemos hoje, pois foi a partir disso que foi encomendada a tradução para o latim por São Jerônimo, a Vulgata, que ficou pronta em 405 d.C., como já mencionamos anteriormente. Muito bem, mas e a Bíblia da Etiópia? Onde é que ela entra nessa história? O livro etíope, apesar de ser um dos mais antigos que se tem notícia, também sofreu várias influências na escolha dos textos que iriam compor os seus volumes. A maior prova disso é que ele tem um número totalmente diferente das outras versões mais conhecidas. Além disso, a própria denominação cristã da Etiópia, que vamos conhecer melhor a seguir, possui pelo menos 2 cânones na sua tradição, o ampliado e o restrito, sendo este último menor e mais recente, enquanto o primeiro é o maior e mais conhecido. Então, o cânon ampliado da Bíblia etíope possui muitos dos livros que são considerados legítimos para a maior parte das religiões cristãs, mas inclui outros que não foram aceitos, os apócrifos, que não foram considerados como obras inspiradas por Deus. Dentre eles está o livro de Enoque, um dos manuscritos coptas, língua egípcia, que foram encontrados próximos ao Mar Morto. Vários livros similares a este, como Evangelhos de Maria Madalena, de Judas, Apocalipse de Lucas, de Pedro, enfim, foram atribuídos aos gnósticos, uma outra religião que tinha base no cristianismo, mas guardava inúmeras diferenças. Por isso, eles nunca foram incluídos no cânone oficial, pois, apesar de serem similares, não tratam do mesmo objeto. Este é um dos motivos da Bíblia da Etiópia ser banida. Como estamos percebendo, isso não significa que ela esteja errada. Acontece que as primeiras versões das Sagradas Escrituras que nós conhecemos foram canonizadas pela Igreja Católica Apostólica Romana ou pelas denominações protestantes mais proeminentes, principalmente derivadas do anglicanismo, luteranismo e calvinismo. Mas
Nenhuma dessas é considerada a religião oficial ou a mais praticada na Etiópia. Este é o lugar da Igreja Ortodoxa Etíope, uma denominação que surge do catolicismo apostólico, mas tem profundas influências da Igreja Ortodoxa e que, por fim, acabou se tornando algo único e particular daquela região. Como nós vimos ao longo do vídeo, a Etiópia foi influenciada pela cultura judaico-cristã durante toda a sua história, desde a tradição da viagem da Rainha de Sabá a Jerusalém. Na verdade, a região foi uma das primeiras a adotar o cristianismo como religião oficial, enquanto este ainda era conhecido como a Igreja Primitiva, e congregava os primeiros seguidores de Jesus. No entanto, isso foi mudando ao longo do tempo, especialmente depois dos concílios que buscavam unificar as crenças e os dogmas da religião. Durante o primeiro concílio de Éfeso, por exemplo, realizado em 431, ficou claro que não haveria um consenso sobre a real natureza de Jesus. Se ele era Deus e também homem, se eram as duas coisas numa só substância, ou se era apenas Deus e ou apenas homem. 20 anos depois, em 451, foi convocado um novo concílio, agora na Calcedônia, para revisar esse mesmo assunto. E como não foi possível chegar a uma conclusão, houve um pequeno cisma emergindo das igrejas ortodoxas orientais que defendiam que Jesus teria apenas uma natureza, a divina. Entre elas estavam a Igreja Ortodoxa Copta, ou egípcia, a Igreja Ortodoxa Síria, a Igreja Apostólica Armênia e a Igreja Ortodoxa da Etiópia. Atualmente, apesar de não ser a religião oficial, a Igreja Ortodoxa Etíope continua a ser a maior denominação cristã do país, sendo responsável por cerca de 43% dos fiéis. Quase 20% da população segue outras religiões cristãs, 34% são muçulmanos e apenas 3% são adeptos a outras práticas tradicionais. Por isso, seria incorreto afirmar que a versão ou o cânon da Bíblia da Etiópia tenha sido banida, já que, apesar de se tratar de uma obra bastante similar, é orientada por uma religião diferente à qual nós estamos acostumados. Seria o mesmo que dizer que o Alcorão foi banido pelo cristianismo, o que não faz muito sentido, né? Pois se trata de matérias diferentes. Mesmo assim, o livro etíope é uma obra singular e pode nos ensinar muito sobre o nosso passado. O material escolhido para confeccioná-lo e sua forma de preservação são grandes exemplos de como os nossos manuscritos deveriam ser tratados, protegendo a cultura e a história do nosso povo. Afinal, independente de suas crenças, é sempre importante aprender com aqueles que vieram antes de nós. Vamos ficando por aqui, mas esperamos vê-los novamente num próximo vídeo. Muito obrigado pela sua companhia.